Glória a Deus. Estamos na igreja Obra da Restauração. Estamos aqui no dia, hoje é que dia? 14 de dezembro do ano de 2011. Mensagem para o memorial. Um abraço a você que vai me ouvir pela internet ou pelo DVD. Bom, como muitas pessoas conhecem, eu estou gravando uma trilogia de mensagens chamada Mistérios do Coração Humano. E a mensagem que Deus me deu hoje é: eles ficarão de fora os crentes. Amém? Vamos abrir a Bíblia em Jeremias 8, versículo 4 e o versículo 5. A minha Bíblia está aqui. O castigo é inevitável. Mas, irmão César, ficaria melhor pregar em Apocalipse 22, 15. Você vai ver o que Deus tem a dizer. Jeremias capítulo 8, versículo 4 a 5. Nos diz assim: disse-lhes mais, assim diz o Senhor: quando caem os homens, não se torna a levantar? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Porque assim, pois este povo de Jerusalém se desvia apostatando continuamente, persiste no engano e não quer voltar. Verso 5 diz de novo, Jeremias escrevendo de uma forma triste. Olha o que Deus diz: porque, pois, este povo de Jerusalém se desvia apostatando continuamente, persiste no engano e não quer voltar. Podemos assentar. Meus queridos, Jeremias, um homem de Deus, conhecido pela Bíblia como homem da coragem, como profeta das lágrimas, como homem que, se você pegar do capítulo 1 até o 7 de Jeremias, passam-se 12 anos. Jeremias profetizou 12 anos, trouxe uma mensagem de conserto 12 anos. E qual foi a repercussão do povo? Suma daqui, vai embora, eu não quero você aqui no meu convívio. Já temos a nossa concepção religiosa e queremos permanecer aqui. E assim são, meus queridos, nós. Quando você vai dirigir a palavra, hoje mesmo eu tentei dirigir a palavra a um cara que diz ser de uma certa religião, e ele fala: eu sei que a minha igreja não está certa, mas a sua não está certa também não. E começou a falar mal dos homens de Deus, falar mal dos pastores, e criticar a obra do Senhor. Meus queridos, nós vivemos em um tempo em que o diabo criou estratégias, bem como na época de Jeremias, de ter falsos religiosos. O que uma empresa faz para manchar o nome de outra? Começa a levantar críticas do próprio produto daquela empresa. Da mesma forma, o diabo levanta falsos ministros de Deus que manquejam na fé, que às vezes querem servir, mas não conseguem e pecam diante de Deus, são cães. A Bíblia Sagrada nos fala de cães. No Apocalipse 22, 15, a Bíblia fala que os cães, em primeiro lugar, serão lançados no lago do fogo. Biblicamente, em Provérbios 26, versículo 11, nós vemos assim: assim como o cão volta ao vômito, o touro volta à sua estultícia. Ou seja, Pedro também viu isso. Como o cão volta ao vômito, assim é para o ímpio que foi lavado, que foi purificado, que recebeu o conhecimento da verdade e voltou ao seu pecado. E é para esse que Jeremias está falando nesta noite. E que para a nossa vida hoje, são pessoas que você conheceu na presença de Deus, que já deveriam ser dirigentes, como o nosso irmão Davi, ou pastor, como eu, que deveria já ser uma pessoa de formação teológica, alguém de peso na obra de Deus, e no entanto ele não queira. Hoje ele vem na igreja, amanhã ele não vem. Hoje ele está na presença de Deus, amanhã ele está no mundo bebendo cachaça. Hoje ele procura ler a Bíblia, amanhã ele lê histórias em quadrinhos. Às vezes, na internet, como é costume de muitos, ele abre uma página cristã e a outra página de pornografia. E assim são os cães. Ele tem conhecimento que adultério leva para o inferno, ele adultera. Ele tem conhecimento que droga leva para o inferno, leva à morte, e ele continua se drogando e indo para a casa de Deus. Lá na minha casa trabalha uma pessoa que chama ele de Zezinho mentiroso, que ele conta muita mentira. E ele vai na igreja, qualquer coisa ele fala: está queimado em nome de Jesus. Mas é uma pessoa que não resiste a certas tentações. E a gente tenta orientar ele ouve, porque mudar o coração do homem é só Deus. Mas existe uma coisa na vida do ser humano chamada vergonha na cara.
O ser humano deve ter consciência do que é certo e fazer o que é certo. Você não pode esperar que Deus venha mudar o seu coração para não querer mais pecar. Deus pode fazer isso, mas Ele também quer que você diga não a projetos malignos dentro do seu coração. Você tem crente que tem projeto de se vingar das pessoas, de brigar com o patrão para poder chegar lá, discutir com a esposa sobre questões pequenas. Tem pessoa que pega uma coisa assim e transforma num mundaréu de destruição, não é verdade? E Deus quer avivar o seu povo nos últimos dias. Quantos crentes digam amém? Amém! E Jeremias, para quem Jeremias estava falando? Jeremias estava falando para um povo que conhecia a lei de Deus. Jeremias estava falando para um povo que tinha Torá, um povo que tinha 10 mandamentos. Jeremias estava falando para um povo que conhecia 603 mandamentos cerimoniais, civis, e o povo continuava pecando. Isso refletindo para hoje, o povo conhece a palavra de Deus. O povo conhece a palavra de Deus pela internet, o povo conhece a palavra de Deus por um folheto, o povo conhece a palavra de Deus pela televisão, porque tem muitas pessoas que pregam a palavra de Deus até em redes seculares, em redes que não são cristãs. E no entanto, o povo diz: um dia Jesus vai tocar no meu coração. Um dia eu vou sentir. O problema das pessoas é não decidir. Às vezes o Espírito Santo toca e a pessoa diz: agora não, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Meus queridos, muitos que hoje ouvem essa palavra, às vezes criticam, não quer ouvir, não quer saber, eu sou novo, eu quero viver mesmo da maneira como eu tenho vivido. Naquele dia haverão de se lembrar dessa mensagem, que Deus quer a libertação do homem, mas o homem tem que fazer por onde? A santificação tem duas partes. Uma parte é que Deus faz, e outra parte é que você tem que fazer. Quem muda o nosso guarda-roupa somos nós, não é Deus. Quando você vai comprar sua roupa, Deus não fala assim: olha, compra esse sapato aí, não. Você tem que ter consciência cristã do que você está fazendo. Então Jeremias, homem de Deus, recebe de Deus uma profecia. E Deus diz assim: Jeremias, porventura quem vai não quer voltar? Porventura quem cai não quer se levantar? Esse povo e não quer se levantar. Esse povo vai e não quer voltar. E assim é quem não serve a Deus. É quem não cão. No Salmo 59, cão ali é quem grita, quem faz escândalo. E em vários lugares da Bíblia, Israel cai em pecado. Se você pegar no capítulo de número 32 de Êxodo, você vai ver que Israel deixa de adorar Deus para adorar um bezerro de ouro, que era uma inspiração do Goiás lá no Egito. Israel estava tirando coisas do paganismo e trazendo para o lugar onde deveria ser santo, que era o deserto, onde Deus estava com o seu povo. Da mesma forma, muitas igrejas tiram coisas do mundo. Eu fiquei ouvindo esses dias uma igreja por aí, uma banda aí famosa, que vai adotar a dança kuduro e o funk para cantar na casa de Deus. E hoje em dia você vê pessoas dizendo: igreja virou comércio, igreja virou palco de espetáculo. São cães nos últimos dias. Vamos tomar cuidado com essas pessoas. Não vamos perder a santidade. Olha só que louvor suave. Não vamos perder isso, irmão. Amém? Amém. Glória a Deus. Palmas para o Senhor Jesus. Se você pegar o capítulo de número 10 de Levítico, você vai ver Nadab e Abiú, dois homens que eram formados em teologia. Ele era filho de Arão, eram levitas, conheciam os componentes que serviam para poder fazer um incenso santo, e no entanto eles pegaram incenso, essa expressão, queimar fogo santo. Ele pegou incenso de outros deuses e queimou no altar do Senhor. Isso faz que muitas pessoas, para adorar a Deus, tem que pôr uma cruz aqui, tem que colocar um retrato. Eu fui na igreja evangélica de um retrato de um falso Cristo e de um outro profeta deles que eles idolatram lá nessa tal igreja, que eu não vou falar o nome, mas ele fala: esse aqui é o nosso Deus e esse aqui é o nosso profeta. Sim, meus queridos, muitas pessoas estão tirando coisas do paganismo, tirando coisas de outras religiões e trazendo para a casa de Deus. Vamos apegar a palavra e apresentar a Deus uma adoração sadia. E Nadab e Abiú, descompromissadamente, irresponsavelmente, oferece-lhe aquele incenso. E diz a Bíblia que a glória de Deus irrompeu e consumiu a eles. O verbo irromper na nossa língua quer dizer nascer. Deixa eu falar bem rápido para os irmãos. A glória de Deus saiu da Shekinah, luminosamente, e se lançou violentamente contra eles, jogando eles no chão.
e eles caíram fulminados no chão, queimados, quase consumidos, torrados. Não se via mais fisionomia neles, cabelos torrados, toda a hidratação do corpo derretida, eles pareciam uma torrada quando você tira da chapa. E assim são muitos que têm morrido espiritualmente nos últimos dias, e assim são muitos que vão morrer no futuro, porque não obedecem a palavra de Deus como é necessário. Fico vendo esse irmão da obra da restauração, é um exemplo de cristão, que tem igrejas por aí, que se você não for daquela nomenclatura, não tiver batizado ali, registrado ali, você não pode falar lá na frente. A igreja é restrita, mas o irmão falou que a igreja é de Deus. O mesmo Deus que opera na missão Lâmpada de Deus, opera aqui também, porque é o mesmo Jesus. Até no meio dos nossos irmãos católicos, que eles pregam, eles usam o nome de Jesus, Deus fala lá também. Se nós fizermos uma reunião, mesmo não estando aqui nesse templo, e começarmos a falar de Jesus, ele está ali no meio também. Mas infelizmente, meus irmãos, tem pessoas que têm restrições religiosas. Se você não for da minha igreja, eu não te dou a paz do Senhor. Se você não for da minha igreja, eu não nem olho para a sua cara. Sim, meus irmãos, vamos tomar cuidado com isso, porque isso aí é religiosidade, isso é falta de comunhão, isso não vai levar ao céu. Um outro exemplo, irmão, de cão na Bíblia foi Saul. Era um homem que conhecia o certo e fazia o errado. E por essa razão Deus enviou um espírito diabólico sobre a vida dele. E quando Davi tocava, aquele espírito se afastava. Mas o próprio Davi também se tornou um cão, porque a Bíblia diz em Deuteronômio 17, que o rei não poderia ter excesso de contingente, não poderia ter muito ouro para não se corromper, e também não poderia ter mais do que uma esposa. E ele tinha várias esposas. Então Davi, infelizmente, acabou caindo em pecado também diante de Deus. E na época de Jeremias, não vamos estender muito a mensagem, porque o tempo permitido é curto. O povo não queria ouvir a palavra de Deus. Deus estava usando Jeremias no mesmo tempo da época de Josias. Era um tempo de brandura, era um tempo de perdão, era um tempo de graça, porque Deus não queria que Josias visse a destruição que Deus iria mandar em Jerusalém por meio dos caldeus. E quem sabe esse é o tempo de quem vai me ouvir ou de quem está ouvindo. Às vezes sendo em pecado, falando, Deus me abençoa. Graças a Deus, embora eu não entregue meu dízimo, graças a Deus nunca me falta dinheiro no bolso. Embora eu não vá na igreja, mas meus filhos não estão doentes. Embora eu não vá na igreja, mas graças a Deus não me falta nada. Esse é um tempo de brandura, mas haverá um tempo de choro e ranger de dentes virão. Se meus queridos, o mal dos ímpios, daqueles que não querem se converter, que tem o coração duro, aprisionado à sua natureza, é pensar que sempre o tempo será de paz. Que ele nunca verá tristeza. Israel pensava assim também. Mas Jeremias, que era inspirado por Deus, e lia Deuteronômio 29, 29, a Bíblia fala, Deuteronômio 30, falando que quando o povo de Deus se desviasse da presença de Deus, o mal viria como asas de águia. Vendo o versículo 49, que você vai ver lá, que Deus enviaria o mal em forma de águia. Lá Ezequiel, lá do outro lado, viu essa águia que arrancava aquela planta que foi plantada no deserto e a lançava para ser queimada pelo sol. Uma ilustração do povo que seria colocado e submetido debaixo do sofrimento. Se meus queridos, isso para nós fala, vamos buscar Deus com mais sinceridade. Às vezes nós, como cristãos, temos hipocrisia na nossa vida, temos mentira na nossa vida, às vezes mesmo brincando a gente mente, e isso não é de Deus. Vamos pedir a Deus que purifique nossos lábios, nosso pensamento, em todo momento. Nós devemos estar pensando sempre no céu. É por isso que muitas pessoas perdem a paciência, perdem paz, que a Bíblia diz que o ímpio não tem paz. Lê Isaías 48, 22. Mas se você lê Isaías 26, verso 3, diz assim: Deus conservará em paz aquele cuja mente está ligada nele. Hoje você está desempregado? Amém, glória a Deus. Não empresta sua boca para o diabo, para você xingar, para se que desgraça, né? O ímpio não serve a Deus, não entrega dízimo nem oferta e está lá próspero. E eu aqui, como servo de Deus, estou querendo prosperidade e Deus nunca me entrega. Deus está provando você. Dá glória a Deus. Seu filho está morto no segundo. Quem está entendendo o mistério, diga amém, irmão. Deus quer ver se você é cão ou se você é ovelha. Seu filho está morto no segundo andar. Alguém pergunta para você: vai tudo bem? Você diz: vai tudo bem. Mas você é louco? Não, porque o diabo quer que você comece a propagar coisas erradas.
Aí alguém fala, eu vou querer servir o Deus que essa mulher serve, não? Jó pegou na alça de 10 caixões. Para cada caixão dava um glória a Deus, lágrima pingando, e o diabo não conseguia achar brecha para penetrar na vida de Jó. Mas, no entanto, na época de Jeremias, o povo não queria mais voltar. Eles diziam, estamos acostumados a essa religiosidade. Eles, quem sabe, diziam para o profeta, profeta, não vem aqui à porta do templo. Esse templo foi dedicado por Salomão, 13 anos, lembra? Aqui, nós somos fortes, mais fortes do que seu pai. E outra que você está contradizendo a ótica das coisas. Você é formado em teologia, porque Jeremias era formado em teologia. Diz a tradição judaica que ele ia se casar com Judite, aquela mesma Judite da Bíblia católica. E ele, no entanto, por obedecer a Deus, ele apirrobou tudo aquilo. Ele abriu mão de ser um grande rabino, de ser um grande mestre, de ser reverenciado. O pai dele era o que seria hoje um pastor presidente, e no entanto ele seguiu a chamada de Deus. Às vezes a chamada de Deus faz você sofrer. Eu, por exemplo, estudei para ser ator de teatro, para ser cartunista. Eu já tive uma série de desenhos quase pronta e Deus disse, eu não quero você no meio disso, eu tive que jogar tudo aquilo fora. É duro você ficar meses desenhando, escrevendo, e Deus disse, eu não quero você nisso, porque isso não é da minha vontade. William Tyndale, que era um homem formado pela faculdade de Oxford, na Inglaterra. Deus colocou no coração dele, meu filho, a Bíblia é ensinada em latim. Você é inteligente, passa a Bíblia para o seu idioma. Ele foi perseguido, foi morto, mas a Bíblia, a palavra de Deus, foi pregada no idioma da Inglaterra. Deus quer homens que rompam barreiras, homens que esqueçam dos seus projetos, homens que sejam capazes até mesmo de deixar um casamento que não vale nada para servir a Deus com sinceridade. Glória a Deus. É difícil, irmão, mas quando o homem é capaz de fazer isso, milagres acontecem, curas acontecem, e você deixa de ser só um pregador para ser um poderoso profeta de Deus na terra. Todos os homens que venceram na Bíblia romperam barreiras. Moisés deixou de ser príncipe do Egito para ser legislador de Israel, mas antes ele passou pelo deserto. A Bíblia Sagrada nos fala, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que José deixou de matar a vontade da sua carne e continuar sendo mordomo para ser o quê? Penitenciário. É verdade? Davi, meus queridos, para não ser chamado de assassino, ele poderia ter matado Saul e se apropriado das coisas dele, levantado a cabeça dele e ter dito, olha, esse homem é um homem excomungado. Esse homem desistiu de obedecer a Deus. Agora o rei de Israel sou eu. Muita gente ia dizer, Davi é um golpe de Estado, Davi é um usurpador. Mas ele não, ele disse, Deus tratará com ele. E no tempo certo, Deus deu exaltação. E para finalizar, Jesus Cristo, ele estando no deserto, Jesus Cristo ali, até ali, ele passou pelo batismo, mas ele era considerado como filho do carpinteiro. E ele se consagrou, as feras passeavam em volta de Jesus, que São Marcos usa essa sobre isso, que elas estavam em volta dele, mas não tocavam nele, reverenciavam ele como Senhor e Criador. E o diabo, nesses 40 dias, aparecia assim, uma ocasião a cada alguns dias. Aparecia num dia, como quem diz assim, já tem 10 dias que você está com fome. Se você é o Filho de Deus, como você diz que é, transforma essas pedras em pães. E aí, Jesus disse assim, está escrito na lei que a Bíblia não era compilada em versículos. Isso aí já só foi lá no ano 1555 depois de Cristo. A Bíblia diz assim, Jesus disse, olha, está o Deuteronômio 8, verso 4. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E o diabo, muito bem, ele usa a palavra, passa-se um tempo, o diabo aparece de novo. Não diz a Bíblia assim em forma de uma serpente, em forma de alguém. E ele diz assim, olha, está vendo eu vou te levar para o templo em Jerusalém. E Jesus Cristo leva lá embaixo, viu os cambistas, viu as pessoas vindo para adorar, viu os peregrinos. Ele disse, olha, você citou a Bíblia, não foi? Eu também conheço a palavra. Diz a Bíblia no Salmo 91, verso 12, diz assim, olha, que se você se jogar daqui, os anjos do Senhor vão te guardar. Aí ele disse assim, também diz a Bíblia, não tentarás ao Senhor teu Deus. Para finalizar, o diabo disse, agora eu vou tentá-lo. E é nessa parte que eu vejo um cristão. Eu não vejo cristão
por ele ter anel de teologia, ou por ter cargo eclesiástico, ou por pertencer a uma igreja gigante. Eu vejo cristão quando ele obedece a Deus. Quando o diabo olha para ele e fala, com você eu não posso. Você não é cão, você odeia. Glória a Deus! Aí diz assim, a Bíblia. E o diabo disse, olha, está vindo aqui a glória dos reinos. Se fosse hoje, ele dizia, está vendo ali a tecnologia do Japão, a tecnologia de ponta, vai expor você através da internet, em que segundos você vai aparecer em todo o globo terrestre, e eu te torno rei dos reis antes da cruz, antes de você morrer, porque eu sei que você veio esse mundo para pisar minha cabeça, e não é qualquer um que faz isso, mas eu te dou a glória de ser o rei dos reis, antes de passar pela cruz. Ele está pregando ignorante. Fala, o diabo não tem nada. Se você ler em Lucas 4, verso 13, aliás, 4, diz a Bíblia assim: olha, você sabe que esses reinos me foram entregues. Os homens que não servem a Deus servem o diabo. Então o diabo exerce influência sobre eles. Então os reinos da terra, a glória deles, o pecado deles, vem tudo do diabo. Aí o que acontece? Ele disse assim para Jesus: olha, eu te dou tudo isso. Se fosse hoje, olha, está vendo a estátua da liberdade? Eu derrubo ela e boto ali um Cristo Redentor. Está vendo? A glória ali do rio Nilo, do rio Ganges. Eu destruo a estátua de Shiva e coloco a estátua de Jesus. Está vendo o templo onde você não pode pregar porque aquela propriedade dos senhores feudais, dos saduceus? Eu cravei seu nome em diamante ali. Mas antes, você tem que prostrar e me adorar. Aleluia! Jesus disse assim: olha, não tentarás ao Senhor teu Deus. Sai daqui em nome de Jesus. Ele, o Senhor, se repreenda. Ele foi repreendido, meus irmãos. Agora, na nossa história contemporânea, teve alguns santos. E foi o caso de Elvis Presley, um homem que tocava para Jesus, era levita na casa de Deus. E, no entanto, o diabo fez uma proposta: olha, você aqui é só mais um tocador. Eu te torno o rei do rock. O que aconteceu? Abandonou Jesus. Qual foi o final? Morreu exército. Você vê aí John Lennon, que era um homem famoso, conhecido, dos Beatles, seria aqui besouros, né? Ele disse que as disciplinas de Jesus eram muito simples. Ele falou assim: Jesus, com o tempo, eles vão esquecer o cristianismo. Sabe o que aconteceu? Uma pessoa matou ele e disse: agora eu sou mais famoso que John Lennon. E agora toda vez que a pessoa pensa em John Lennon, pensa no assassino que matou ele também. Marilyn Monroe, o nosso irmão Billy Graham, foi pregar para ela. Ela disse: eu não preciso do seu Jesus. Eu prefiro a minha glória. Sabe o que aconteceu? Não demorou uma semana e ela morreu. Cazuza, no seu show, no auge da sua glória, todo mundo quando está no auge, ele é soberbo, parece que ele é possuído por Satanás, não é verdade? Aí o que acontece? Ele disse assim: ó Deus, jogou uma baforada de maconha, essa aqui é para o Senhor. Nem precisa dizer o que aconteceu com ele, morreu seco e aí estavam fazendo um filme para poder totalmente desmerecer Jesus, um Jesus gay. Sabe o que aconteceu com o ator que aceitou o papel? Foi atropelado, esmagado debaixo do ônibus, cheio de gente na cidade da Inglaterra. Então, meus queridos, com Deus não se brinca. Todos que têm conhecimento da verdade, aos Hebreus, se você for ver, diz assim que ele não pode acreditar que aquele que outrora foi eliminado venha cair de novo naquele mesmo pecado. Aos Hebreus 10, 27, diz assim que aquele que faz isso só deve esperar uma repentina expectativa de fogo e de destruição. O que ele está dizendo? Olha, lembra do que Jesus falou com a mulher adúltera? Vai e não peques mais, para que não aconteça que você pague um preço pior. Enfim, meus irmãos, hoje em dia nós vemos pessoas que pecam descompromissadamente. E muitos deles ocupam os nossos altares. Prega, faz o fogo cair, faz. Põe a mão enferma, é curado? É curado. Vai ser salvo? Não. É o caso da igreja de lésbicas. É possível que Deus use uma mulher daquela para ganhar alguém? É possível. É possível que Deus cure? É possível. Aos Romanos 11, 29 diz assim: que os dons e a vocação divina são irrevogáveis. É por isso que você vê um irmão que não está em comunhão, ou excluído. Às vezes quando ele liga no céu, ele fala no céu. Às vezes ele fala: por que isso? Deus deu dom. Ele só tira naquele grande dia, quando ele for sepultar ou dar honra àqueles que vão viver com ele no céu. Glória a Deus. Sim, meus queridos, e é essa mensagem. E ficarão de fora os cães. Para finalizar, gostaria de dizer para vocês: vamos pensar na salvação.
Balaão era um homem também, que não era israelita, mas tinha contato com Deus. Ele era dos filhos de Amon, eles eram primos de Israel. No entanto, Balaão também cedeu à tentação. Saiba que quando o diabo só tenta aquele que tem qualidade. Se você é um homem de qualidade, o diabo vai te tentar com tudo que você pensar. Com mulheres, com glória, com dinheiro, com tudo que você pensar. Mas nunca abandone Jesus. Nunca deixe que o diabo engane você. E acredite que maior galardão é aquele que está no céu. Eu fico pensando que muitas pessoas, quando falam assim da grande obra que Deus tem na nossa vida, muita gente pensa: seria um grande articulista, seria fundador de uma grande obra, seria um pregador de multidões, gravaria um CD que vai bombar, como dizem por aí. Mas a grande obra que Deus tem para a nossa vida, em primeiro lugar, se chama libertação. Não adianta você ser um grande e poderoso homem conhecido se você é um homem que blasfema contra as coisas de Deus. Tem muitas pessoas aí grandes e famosas, como é o caso de uma cantora aí da Inglaterra, que morreu asfixiada. Não acreditava em Deus, não ia para a igreja. Dizem que a mãe dela era pastora da igreja presbiteriana. E, no entanto, ela foi sepultada e foi para o inferno. Sim, meus queridos, vamos pensar nisso, que precisamos atentar para a obra de Deus. Isaías 45, 22, para finalizar: olhai para mim e serem salvos. Normalmente os cães não olham para cima, eles olham para a carniça do chão. Mas vamos ser como a garça, andar nesse mundo sem sujar as nossas plumas. Vamos cantar aquele hino juntos: eu quero ser, Senhor amado. Quantos conhecem? Digam amém. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Se derrame diante de Deus agora. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Glória a Deus. Palmas para o Senhor Jesus. Eu agradeço pela vida que vocês dados e que Deus de Cristo nos abençoe. Ministério César Augusto, Lâmpada de Deus, Mensagens de Vida. Quantos foram edificados, digam amém. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos na igreja Obra da Restauração. Estamos aqui no dia, hoje é que dia? 14 de dezembro do ano de 2011. Mensagem para o memorial. Um abraço a você que vai me ouvir pela internet ou pelo DVD. Bom, como muitas pessoas conhecem, eu estou gravando uma trilogia de mensagens chamada Mistérios do Coração Humano. E a mensagem que Deus me deu hoje é: e ficarão de fora os crentes. Amém? Vamos abrir a Bíblia em Jeremias 8, versículo 4 e o versículo 5. A minha Bíblia está aqui: o castigo é inevitável. Mas, irmão César, ficaria melhor pregar Apocalipse 22, 15. Você vai ver o que Deus tem a dizer. Jeremias capítulo 8, versículo 4 a 5. Nos diz assim: disse-lhes mais, assim diz o Senhor: quando caem os homens, não se torna a levantar? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Porque assim, pois este povo de Jerusalém se desvia apostatando continuamente, persiste no engano e não quer voltar. Verso 5 diz de novo, Jeremias escrevendo de uma forma triste. Olha o que Deus diz: porque, pois, este povo de Jerusalém se desvia apostatando continuamente, persiste no engano e não quer voltar. Podemos assentar. Meus queridos, Jeremias, um homem de Deus, conhecido pela Bíblia como homem da coragem, como profeta das lágrimas, como homem que, se você pegar